Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse vídeo para guiá-los na aula de quarta-feira, na nossa prática número 4. Então, não vou fazer a prática toda, mas eu vou mostrar alguns pontos importantes. Então, primeiro a gente tem que baixar o arquivo P04. Já baixei e já abri esse arquivo aqui. Então, o arquivo já está no meu computador e eu abri esse arquivo no Calc, tá? Aqui está falando que na planilha 1, a gente tem alguns alimentos, preço e tal. E a gente quer calcular o preço de venda do alimento. Número 1, no intervalo D4 a D10, então eu vou lá no intervalo D4 a D10, é esse intervalo aqui, o que quer fazer? Calcular o preço de cada produto com acréscimo de ICMS. O que é isso? Ou seja, é o preço de custo, o preço que está na coluna C. Então, para essa célula, eu vou pegar o preço que está na coluna C, 1.1, e fazer o que com ele? Acrescer o valor do ICMS, que está na célula D2. Então, o valor do ICMS está aqui, ó, D2, tá? D2, 0,25. Só que não é para usar o valor estático de 25%, né? E a gente vai ter que usar o valor da célula, para referenciar a célula. 0,25 é 25%. Então, na hora de acrescer esse valor, que não é somar 1.1 mais 0,25, a gente quer fazer o quê? 1.1 mais 25% de 1.1. Como que a gente faz isso? Então, aqui a gente tem, né, vou tentar explicar por aqui. Se eu tenho x e eu quero aumentar, né, aumentar x em 25%, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o valor de x e somar com 25% do valor de x. O que é 25% de um valor? 25% de um valor é eu pegar esse valor, né, x, vezes 25 dividido por 100. Porque 25% é 25 dividido por 100. Então, isso aqui, ó, é igual ao que? O valor do acréscimo que eu quero fornecer. Mas eu não tenho que pegar o valor do acréscimo e somar no valor de x inicial. É x, né, o valor total, ó, valor total é igual a x mais acréscimo. Mas o acréscimo eu tenho aqui, ó, é x vezes 25%. Então, no lugar de acréscimo aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar x vezes 25%. Tá? Então, tá aqui. 25% é o valor que está na célula D2. Então, se eu pegar 25 e dividir por 100, dá 0,25, certo? Então, 25 dividido por 100 é o que eu tenho na célula D2. O valor de x é o valor que eu tenho do produto que está aqui, ó. Nesse caso, né, do primeiro vai ser o C4. Então, eu tenho aqui, ó, C4 mais C4 vezes D2. Então, esse valor aqui é que eu vou colocar nessa primeira célula. Então, tiro o espaço aqui, ó, vai ficar igual a C4 mais C4 vezes D2. Então, está aqui, 1,375. 1,375 é o valor com acréscimo. Será que funciona se eu pegar a alça de preenchimento e arrastar? Quem falou não acertou, né? Por que não vai funcionar? Ó, C4, quando eu passar para a linha de baixo, eu quero que vire C5, que é o preço do feijão, tá certo? Então, C4 eu quero que vire C5, então não vou mexer nele. D2 é o valor da porcentagem do ICMS. Esse D2 ele é fixo para todas as células. Se ele é fixo para todas as células, quando eu puxar para baixo, eu não quero que ele vire D3. Eu vou querer que ele mantenha D2. Então, agora sim, ó, coloquei um cifrão aqui antes do 2, né? Se eu usar a alça de preenchimento, ele vai funcionar para todos. Beleza? Então, vamos para a próxima. No intervalo E4 a E10, calcule o preço de cada produto com desconto de 5%, que a célula é 2. Então, nesse intervalo aqui, que é o E4 a E10, eu quero saber qual que é o valor do produto, 1.1,
menos os 5% de desconto. Então agora eu tenho um desconto. Quando eu tenho um desconto, o que eu faço? X, né, eu quero diminuir em 5%. Então eu tenho que pegar o valor de X e subtrair os 5%, tá, do valor de X. O que é 5% do valor de X? É 5 dividido por 100 vezes X. Então está aqui. Esse é o valor do desconto que eu quero fornecer. O valor total vai ser o valor que eu tenho do produto menos o desconto. Então aqui embaixo, ó, eu vou ter X menos, qual que é o valor do desconto? Está aqui, ó, 5%. Só que 5% ele já está presente numa célula. Ó. Na célula é 2. Então, no lugar de 5%, eu posso colocar é 2. No lugar de X, como eu vou fazer para esse primeiro, vai ser C4. Então, eu tenho aqui C4 menos C4 vezes E2. É a mesma função de antes, só que a gente tem um sinal de subtração porque é desconto. Tá? Então, a gente tem esse valor aqui e ele está... Tirar esse espaço aqui mesmo. E agora, se eu usar a alça de preenchimento, vai dar certo? Não. Por quê? Porque eu não fixei o valor. Que valor? C4? Não, porque eu quero que vire C5 aqui embaixo. Eu quero fixar o E2. O E2 eu quero que seja fixo para todos. Então, vou colocar um cifrão antes do 2 e vou usar a alça de preenchimento. Está feito. Próximo. No intervalo F4 a F10, então qual que é esse intervalo? F4 a F10. O que eu quero fazer? Calcule o valor do total de cada produto, ou seja, a quantidade que está na coluna B, multiplicado pelo preço final da coluna E. Então, o valor total vai ser o quê? O preço, né, do... aqui eu fiz uma coisa errada, gente. Olha só. Errou! Eu dei o desconto em cima do valor aqui inicial, né, do valor do produto. E não era isso. Eu tinha que dar o valor do desconto depois que eu dei o acréscimo. Imagine assim, você é o dono de um comércio. Aí você compra um produto por 1,1. Você quer ganhar 25% nele. Né? Quer colocar o preço lá na prateleira de 25% acima do valor que ele está. Então nessa daqui é o acréscimo do ICMS. Tá? Os acréscimos do 25%. Mas vamos supor que você queira dar agora 5% de desconto para a pessoa que comprar esse produto. Ou seja, na prateleira vai estar 1,375. O que você quer fazer? Dar 5% de desconto em cima desse valor aqui. Então, onde que está C4 no meu, vai ser igual a D4, tá? Que é o valor com acréscimo. Agora sim. Então, agora eu pego ó, o valor que eu tinha de compra, com o acréscimo do ICMS ele ficou maior, e agora eu dei um desconto, né, de 5% em cima desse valor aqui. Agora está certinho. O que é o total? O total é esse valor, que é o valor com desconto, já é o valor que eu vou vender, vezes a quantidade que eu tenho em estoque. Então vai ser o quê? Igual esse vezes a quantidade. Então tá aí, ó, 31,35. Beleza. Tá feito. Se aparecerem os caracteres hashtag, dessa vez não apareceu, né? Mas se aparecer, aí a gente tem que aumentar a largura da coluna, tá bom? Nesse caso aqui não está aparecendo nenhum, mas talvez apareça no de vocês. Aí é só aumentar aí o valor da coluna. Então reparem como que eu fiz. Renomeie a planilha para alimentos. Você já sabe fazer isso, vou deixar para você. Agora vem a parte da formatação. Mescle o intervalo A1 a F1. O que é mesclar? Isso eu não mostrei, né? Então a gente tem aqui, eu quero mesclar o intervalo A1 a F1. Qual que é esse intervalo? A1 a F1. É esse intervalo todo. Mesclar é como se aqui tivesse uma única coluna e não 6 colunas. Eu tenho esse ícone aqui em cima, ó, que está escrito ó, mesclar e centralizar células. É só clicar nesse ícone que ele vai fazer para a gente essa formatação de mesclar células. Aqui está me pedindo para mesclar outras células, vou deixar para vocês. Altere o valor da altura da linha 1 para 1 centímetro. O que é alterar o valor da altura? Eu vou pegar a linha 1
clicar com o botão direito, altura da linha. E vou colocar aqui a quantidade em centímetros que foi pedida, 1 centímetro. Está feito. Para as demais linhas da tabela, coloque 0,7, vou deixar para vocês. Alinhe toda a tabela como centralizado. Então, ó, como centralizado, alinhamento horizontal e no meio como alinhamento vertical. Intervalo A1 a F10. Então, eu vou pegar de A1 até F10. Eu vou vir aqui em formatar, alinhar. A gente tem centralizado, que é para alinhar aí na vertical, centralizado, que é na horizontal, e no meio, que é na vertical. Então, ó, centralizado, vou lá em formatar de novo no meio. Então, já está alinhado para a gente. Formate os números das células para ser exibido em formato de porcentagem sem em casas decimais. Isso vocês já sabem fazer, né? Eu vou selecionar os números das células D2 e E2. Então, ó, eu vou vir aqui na planilha, D2 e E2. Botão direito, formatar células. Vou escolher a categoria porcentagem e casas decimais, 0 casas decimais. Ok, já está feito. Coloque borda na tabela inteira. Então, ó, de A1 a F10, nos quatro cantos de cada célula. Largura 1 pt e cor preta. Então, intervalo A1 a F10 é aqui, ó, A1, né, a F10. Para colocar bordas, eu tenho essa opção de vir aqui, ó, e escolher colocar bordas em todos os cantos. Ou eu vou clicar com o botão direito, formatar células. Por quê? Se eu vier aqui, ele vai colocar uma borda fina, que é a borda padrão. Como aqui foi pedido para colocar uma largura 1 pt e a cor preto, eu vou clicar com o botão direito, formatar células. Na aba bordas, a gente vai escolher o estilo normal mesmo. A largura vai ser 1 pt, a cor vai ser preta. Como eu quero em todos os 4 cantos de cada célula, eu posso marcar desse jeito. Tá? Aqui no meio também vai ter que marcar, porque eu quero de todos os 4 cantos de todas as células. Se eu não marco aqui no meio, ele vai mostrar só nos cantos da tabela desse intervalo que eu selecionei de A1 a F10. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês entenderem. Deixa eu tirar isso aqui. Ok. Olha o que ele fez. Colocou uma borda aqui em volta, tá? Se eu vier aqui em visualizar a impressão, olha lá. A borda está em volta. Não era isso que eu queria fazer. Então, vou selecionar aqui, formatar células. Aqui nas bordas, ó, tá certo. Um é preto, coloco nos 4 cantos. Agora ele coloca de tudo para mim. Se eu visualizar a impressão, ó, tá saindo a tabela direitinho. Beleza? Na célula 1, coloque fonte na cor branco, negrito, arial, plano de fundo. Tá. Agora essas aqui, ó, eu vou deixar com vocês, que é o que? Deixa eu só fazer um aqui para vocês entenderem. Mudar a cor da fonte. Eu vou selecionar o que eu quero mudar, né, de cor de fonte. Vou vir aqui na cor. Tá vendo esse A com um traço vermelho embaixo? Eu vou mudar a cor para que eu quero. Então, se eu quero cor branca, eu coloco. Vou pôr um azul aqui de teste. Vocês vão seguir o roteiro. E se eu quiser mudar o plano de fundo, aí tem que ser esse aqui, ó, esse ícone, cor do plano de fundo. Se eu clicar nele, a gente tem uma lista de cores e pode escolher. Outra forma de fazer isso, selecione as células que você quer formatar, clica com o botão direito, formatar células, e aqui a gente tem uma gama de opções. Por exemplo, efeitos da fonte, eu posso mudar a cor daquela fonte. Plano de fundo, então eu posso mudar a cor do plano de fundo daquele conjunto de células que eu selecionei. Então tá aí, ó, as células que eu selecionei e formatei daquele jeito lá, beleza? Aí vocês vão fazer essas formatações de acordo com o que pede o roteiro aqui. Plano de fundo, plano de fundo. Coloque as colunas A, B, C e F com largura ideal. O que é largura ideal? Vocês podem vir aqui, ó, na C, dar 2 cliques, tá? Na divisa da C com a D, ou vai clicar com o botão direito no cabeçalho da coluna C, largura ideal, e vai clicar em OK. Tá feito. Vocês vão fazer isso para essas 4 colunas. Altere a largura da coluna D para 4 centímetros. Então, coluna D. Aí eu não quero ideal. Então, na coluna D, eu vou selecionar essa coluna, clicando aqui no cabeçalho dela. Largura da coluna, não é largura ideal, largura da coluna. E vou colocar quantos centímetros que eu quero. 4 centímetros. Tá feito. Aí vocês vão fazer com a coluna E também.
Deixe as células D3 e E3 com quebra automática de linha. Como que eu vou fazer isso? Seleciona D3 e E3, clica com o botão direito, formatar células, alinhamento, e aqui vocês vão marcar essa opção disposição automática do texto. Então aqui ó, ele vai ficar dessa forma, não vai cortar o texto mais. Altere a altura da linha 3 para a altura ideal. Então linha 3 para a altura ideal é só dar 2 cliques aqui na divisa do 3 com 4, ou clica com o botão direito aqui, altura ideal, e põe OK. Formate o intervalo C4 a F10 para exibir o formato monetário. Então, C4 a F10, vocês vão pegar aqui de C4 até F10 e vão colocar o formato de reais. Então, aqui embaixo, né, tem como a sua tabela vai ter que ficar. Ó. Então, já tem uma prévia. Se você não encontrar essas cores aqui, que provavelmente vocês não vão encontrar com esses nomes, cinza escuro 1, por quê? Porque é outra versão, aí muda os nomes. Pega um cinza aproximado disso, pode ser qualquer cinza, não precisa ser exatamente esse cinza, tá bom? Mas a tabela tem que ficar parecida com essa daqui que a gente tem na prévia para vocês. Então agora a gente vai para a planilha 2. O que tem na planilha 2? Então vamos lá. Planilha 2 aqui embaixo, tem uma mistura de valores aqui para a gente. A primeira coisa, renomeie a planilha, vocês já sabem fazer isso. Na célula J2, então vem aqui, ó, J2. O que ele quer? Use uma função para calcular quantos números há na tabela mistura, e já mostrou o intervalo aqui para vocês. Então, olha só, contar quantos números há. Como que eu faço isso? Eu quero contar números, né? Eu não lembro o nome da função. Eu sei que é conte alguma coisa assim. O que eu faço? Igual conte. Aqui, ó, já apareceu aqui pra gente. É só acabar de copiar, ó. Tem um ponto, então, ponto, N, U com acento, num. Abre parênteses, olha o que ele fala pra gente. Valor 1, valor 2 são argumentos que contêm tipos diferentes de dados, mas onde apenas números serão contados. Ou seja, o intervalo que eu quero contar esses números. Aqui no roteiro fala, ó, qual o intervalo? A9 a J40. Então, eu posso copiar A9 a J40 e colocar aqui, ó. A9, 2 pontos, J40. Prontinho. Então, aqui na célula J3, use uma função para calcular quantas células vazias há na tabela. Como que conta quantas células vazias há? Igual contar, olha lá, contar ponto vazio. Contar ponto vazio, abre parênteses, o intervalo que eu quero, que é o quê? A9, 2 pontos, J40. Pronto. Qual que é o próximo? Na célula J4, use uma função para calcular quantos números são maiores ou iguais a 170. Então, ó, eu quero contar, né? Eu quero calcular quantos números. Então, eu quero contar com uma condição. Quantos números são maiores ou iguais a 170 na tabela misturas? Então, quantos números que são maiores ou iguais a 170? Como que eu posso fazer isso? A gente tem uma função conte-se, né? Que é conte.se, que eu vou passar o intervalo, que vai ser o quê? A9 a J40. E o que eu quero contar ali? Quantos números são maiores, né, ou iguais a 170. Fecha. 75. Vamos conferir com o gabarito se está certo? Lembrem-se de conferir sempre com o gabarito, gente. Ó, tem aqui, ó, a segunda tabela, a gente pode dar um zoom aqui. Olha lá, ó, 75, então está certo. Na célula J5, use uma função para calcular quantos espaços preenchidos há na tabela. Mistura. Quantos espaços preenchidos conte valores, né? Então a gente quer contar os valores. Igual conte ponto valores. De onde? A9 a J40. 256. Confere no gabarito corretamente. Então passa para a próxima. Na célula J6, use uma função para calcular quantas vezes o nome José Carlos apareceu na tabela mistura. Então a gente vai contar, né? Conte com uma condição. Nesse intervalo de A9 a J40,
A gente está procurando o quê? Ponto e vírgula. O nome, José Maria. Prontinho. Tá feito. Próximo. Planilha construção. Então a gente vem aqui para planilha construção. E o que a gente tem aqui agora? No intervalo E3 a E13, então ó, E3 a E13, o que é para fazer? Utilize uma função para calcular o custo total com a compra de cada material, isto é, o custo unitário multiplicado pela quantidade. Então a gente vai pegar, o custo total é o custo unitário multiplicado pela quantidade. Então vai ser igual ao custo unitário vezes a quantidade. Tá? Pode usar a alça de preenchimento, dá 2 cliques aqui ou clique e arrasta e já está feito para todos. Na célula E15, utilize uma função para somar o custo total apenas dos materiais que são comprados por unidades. Então eu quero somar uma coisa que é comprada por unidade. Então eu tenho uma condição. Eu só vou somar aqui se aqui na unidade tiver escrito unidade. Então eu quero somar com uma condição. Então eu vou usar o soma se. O que é o primeiro intervalo? O intervalo a ser avaliado pelos critérios fornecidos. Eu quero avaliar aqui. Eu quero avaliar se nesse intervalo a gente tem a palavra unidade. Se tiver, eu quero somar esse intervalo daqui. Fecha. Então tá aí, ó. Somou só os que é vendido por unidades, né? A gente pode conferir aqui no gabarito. Tá aí, ó. 1868 tá certo. Então agora a gente vai para a próxima. Na célula E16, utiliza uma função para somar só os comprados por quilo. É a mesma coisa desse, só que no lugar de unidade vai colocar quilo. O de baixo, utilize, né? Isso eu estou falando aqui, nessa célula. Agora na célula de baixo, a última, na célula E17, utilize uma função para somar o custo total apenas dos materiais que são comprados por unidade e que a quantidade seja maior ou igual a 250. Ou seja, a gente tem duas condições, ele tem que ser comprado por unidade e a quantidade tem que ser maior ou igual a 250. Então, se a gente quer somar esse custo aqui desses materiais. Ó, custo total, então é soma. Eu tenho duas condições, então eu vou somar com duas condições ao soma cis, igual soma cis, abre parênteses, olha o primeiro argumento agora, intervalo de soma, o intervalo de valores que serão totalizados. Quais são o intervalo? Qual que é o intervalo? É esse intervalo aqui. Só que agora a gente vai colocar as condições, né? Então, o segundo, intervalo. O que é esse intervalo? Intervalo 1, intervalo 2 e assim sucessivamente são os intervalos a serem avaliados pelos critérios fornecidos. Ou seja, eu quero ver se ele é um produto vendido por unidade. Então, eu vou selecionar esse intervalo. Ponto e vírgula, qual que é o critério? Ele tem que ser igual a unidade. Ponto e vírgula, qual que é o segundo intervalo para eu comparar? A quantidade. A quantidade ela tem que ser o quê? Maior, deixa eu voltar aqui, maior ou igual a 250. Então, maior ou igual a 250. Fecha aspas, fecha parênteses, está feito. Confira aqui no gabarito, né? 1137. Tá certo. Continua aqui. Agora vocês vão colocar borda externa dupla, tá? Na tabela. Tem aqui o intervalo que é para vocês colocarem. Qual que é a largura. Colocar borda interna simples. Então vocês vão colocar uma borda externa e uma borda interna. Ó, vou fazer aqui, não é o que está pedindo, mas eu vou fazer para vocês entenderem. Eu quero a borda externa. O que eu faço? Seleciono o intervalo todo. Formatar as células. Eu vou colocar uma borda externa de vermelho. Não é o que está pedindo. Só para título de ilustração. Aqui eu vou selecionar só borda externa. Agora eu quero uma borda interna pontilhada azul. Então vou mudar aqui para azul e vou colocar na interna. Só que como estava selecionado aqui, ele acabou colocando azul também. Então vou voltar aqui para vermelho, colocar uma borda normal e vou preencher aqui. Ó. Então ficou azul aqui no meio e vermelho em volta. Ok. Então tá aí. Ó. Só que não é desse jeito que está pedindo aqui. Mas eu te mostrei, né, como que vocês colocam uma borda externa diferente de uma borda interna. Coloque a largura de todas as colunas sendo 6 centímetros. Isso aqui também a gente já viu.
Formate o intervalo é 15 a é 17 para exibir formato monetário. Então, daqui até aqui para exibir formato monetário. Beleza? Ao finalizar, o que vocês vão fazer? Copiar o assunto cá no começo. Tá? Então, olha só. Primeiro, vocês vão copiar meu e-mail. Vocês vão lá no Gmail. Vão clicar em escrever. No lugar de para, vocês vão colocar meu e-mail. Volta lá no roteiro. Copia aqui, ó, o assunto. Então, no lugar do assunto, vocês vão colocar isso aqui. Mas no lugar de seu nome completo, você vai colocar seu nome completo. E vai mandar, tá? Aí aqui vocês vão anexar o arquivo, ó, nesse Eclipse aqui. Clica nele. Procura a pasta no computador. O de vocês vai estar diferente aí, né? Pegou a pasta. Lembre-se de salvar o arquivo. Antes, salvou o arquivo. Já pega aqui, ó, e já anexa. Então tá aqui, ó, anexo, o ponto ODS, o assunto já tá certinho, o meu e-mail tá certinho, é só clicar em enviar. Beleza? Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar um WhatsApp, mas eu espero ter tirado bastante dúvidas aqui. Olhem pro gabarito sempre, tá? Para ver se vocês estão fazendo tudo certinho, se o resultado tá dando certo. E qualquer coisa é só falar. A matéria da prova vai ser essas funções aí, né? Então a gente tem soma, média, maior, soma cis, conte cis e outras funções que a gente viu em aulas práticas. Tudo que a gente viu em aulas práticas, tá ok? Então bons estudos aí para vocês, gente.